Fala pessoal, esse é mais um vídeo do canal do professor Jadson Dantas, o Doutor Física. E no vídeo de hoje a gente vai para a nossa terceira aula do nosso curso de mecânica aí, 100% gratuito, disponível aqui no IGTV e no YouTube, certo? Na aula passada a gente viu que algumas grandezas físicas dependem do referencial, enquanto outras não. Esse foi o tema da aula 2. Se você ainda não viu, vai lá no IGTV ou no YouTube e confere a segunda aula do nosso curso, certo? Mas a pergunta que fica é, pessoal, será que todas as grandezas físicas elas são bem representadas apenas com módulo e direção? Será que todas as grandezas físicas só precisam de um número e uma unidade? Distância, 50 metros, temperatura, 38 graus Celsius, velocidade, 10 metros por segundo. Será que só isso já define bem uma grandeza física? Então, para ilustrar essa situação, vamos fazer uma pergunta aqui para você, certo? Imagine que alguém chega para você e diz: onde fica sua escola, certo? E você responde: é só andar 50 metros, certo? Então está aqui você, e você diz que é só andar 50 metros para chegar na sua escola. Aí a pergunta que fica é: com essa informação, a pessoa conseguirá achar a escola? Não, não é verdade? Porque, bem, andando 50 metros a partir dessa posição aqui, pessoal, a escola poderia estar em qualquer ponto em cima dessa circunferência aqui, certo? A escola, qualquer ponto que diste 50 metros de você aqui, poderia estar a sua escola, certo? Então não teria como localizar a sua escola somente com a informação que é só andar 50 metros, certo? A escola poderia estar aqui em qualquer ponto deste círculo, certo? Por outro lado, imagine que alguém pergunta para você qual a sua temperatura agora, e aí você mede, né, no termômetro e responde: minha temperatura é 36,5 graus Celsius. Não há mais nada que se possa dizer a respeito da sua temperatura. A informação está completa, certo, pessoal? Então, a gente tem aqui uma diferença, né? Sobre a temperatura, a afirmação está completa. Mas sobre a posição, aonde fica a escola, essa informação ela está incompleta. E a pergunta é: por quê? O que falta na informação da escola para ela ficar totalmente completa, certo, pessoal? Então, a pergunta é: qual a diferença entre a posição e a temperatura? E a resposta é que a posição é um tipo de grandeza e a temperatura é outra. E que tipo de grandeza é essa? Quais são esses tipos de grandezas que existem, certo? A temperatura ela só precisa de um módulo e da unidade, 36 graus Celsius. Por outro lado, a posição ela precisa de um módulo, direção, sentido e unidade. Ela precisa de mais informação para ser bem definida, certo? Então, a gente diz que existem dois tipos de grandezas físicas. Elas são divididas entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. E qual é a diferença entre as grandezas escalares e as grandezas vetoriais? É exatamente isso que a gente acabou de dizer. As grandezas escalares elas são bem definidas somente com o módulo e a unidade. Enquanto que as grandezas vetoriais, além do módulo e da unidade, a gente também precisa da direção e do sentido, certo? Por exemplo, exemplos de grandezas escalares seria a temperatura, a pressão, a densidade de um corpo, a corrente elétrica que passa por um condutor, a massa. E exemplos de grandezas vetoriais, por exemplo, a gente tem aqui posição, velocidade, força, aceleração, campo elétrico. Esses são exemplos de grandezas vetoriais, ou seja, para eles serem bem definidos, essas grandezas precisariam de módulo, direção, unidade e também do sentido, certo, pessoal? Então, nesse contexto da necessidade de algumas grandezas precisarem de módulo, direção, sentido e unidade para serem bem definidas, é que surge um conceito importante para a gente na física, que é o conceito de vetor, certo? Professor, por que a gente vai utilizar o vetor na física? Porque o vetor é uma ferramenta matemática, certo?
E essa ferramenta, ela dá certinho aqui para o que a gente precisa, porque ele é um ente matemático geométrico, certo? Na matemática, pessoal, a definição de vetor é algo muito mais abstrato, muito mais completo. Mas para nosso curso aqui, para o nosso curso de mecânica, essa definição com o apelo geométrico é bastante útil, certo? Então, o que seria um vetor? É um ente matemático que carrega 3 informações: módulo, direção e sentido. Ou seja, o vetor é uma coisa muito legal para a gente representar uma grandeza vetorial, porque as grandezas vetoriais precisam de módulo, direção e sentido. E o meu vetor já é um ente matemático que tem essas 3 informações em uma. Ou seja, os vetores são muito bons para representar grandezas vetoriais. E onde está contida essa informação do módulo, da direção e do sentido em um vetor, certo? Então imagina aqui esse vetor A. O vetor A é um segmento de reta, ou seja, pega uma reta que tem início e tem fim, e ele é orientado, ou seja, essa cabecinha, essa setinha aqui também é uma informação, certo? Então a gente representa o vetor pela letra A e bota essa setinha aqui em cima. Essa setinha serve para indicar que A é um vetor, ou seja, A é uma grandeza vetorial, certo, pessoal? E o módulo desse vetor está associado ao seu tamanho, tudo bem? O módulo do vetor está associado ao seu tamanho. Quanto maior for o vetor, maior é seu módulo. E o contrário também é verdade. Quanto menor for o vetor, menor é seu módulo. A direção está associada à orientação do vetor. Veja bem, esse vetor aqui está na direção vertical. Se ele estivesse deitado aqui, essa seria a direção horizontal, certo, pessoal? E o sentido está associado para onde a setinha está apontando. Aqui ela está apontando para cima. Então, esse vetor A tem um módulo que está associado ao seu tamanho, tem a direção vertical e o sentido de baixo para cima, certo? Ou seja, a gente teve as 3 informações. Então, vamos voltar lá para o caso da escola, porque a posição ela é uma grandeza vetorial, certo? Então, a direção, a posição, ela precisa de módulo, unidade, sentido e direção, certo, pessoal? Então, veja bem, onde fica a escola? Aí você responde, a escola fica a 50 metros de mim, na direção horizontal e no sentido da esquerda para a direita. Ou seja, agora a pessoa tem como localizar exatamente onde está essa escola, certo? Então, o vetor que daria a posição da escola seria esse vetor aqui desenhado, certo, pessoal? Então, agora a nossa informação está completa, certo? Muito bem, esse é o conceito de vetor. Esse foi o ponto importante da aula de hoje, saber o que é um vetor. E o que é um vetor? É um ente matemático que tem 3 informações em uma única grandeza, ou seja, módulo, direção e sentido. Então, os vetores são muito importantes na física, pois eles são usados para representar grandezas vetoriais, certo, pessoal? E é isso. Na próxima aula a gente vai ter operações com vetores, a gente vai aprender a transladar um vetor, a somar 2 vetores, subtrair, ou seja, essas operações, do mesmo jeito que a gente tem operações com números, a gente tem operações com vetores, são regras diferentes, mas também existem operações entre os vetores, e na próxima aula a gente vai começar a ver isso, certo? Não se esqueça, galera, de salvar esse vídeo, certo? Para você estudar depois. E se você gostou, deixe sua curtida, salve essa publicação, eu reforço novamente, e siga a nossa página. Se você está acompanhando a gente no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.